Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição. Para você que está chegando hoje, nós estamos estudando essa lição aqui, o amor e a justiça de Deus, ok? Então, esse tema aqui, que é o central da lição, a gente vai estudar ele até o fim de março, tá? E como se você está aqui há mais tempo, você sabe que antes de nós começarmos a estudar a lição, porque envolve Bíblia, muitos textos, a gente faz uma oração antes, para poder trazer o Espírito Santo para poder nos ajudar a entender o que vamos ler, ok? Então, vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um estudo que vamos ter aqui. Pedimos que o Senhor nos dê compreensão para aprender esse tema tão importante e que assim nós possamos não ficar só com esse conhecimento para nós, mas também levar para os outros. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é regras de engajamento. Você já estudou a lição, já conseguiu entender esse tema? Se não, a gente vai entender agora, tá? O verso para memorizar dessa semana está lá em 1 João 3, versículo 8, e diz o seguinte: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, olha só que confortante esse verso. Aqui fala que Jesus veio para destruir as obras do diabo, né? Vamos então para a nossa introdução da lição, que é a nossa parte de sábado, tá? Se você não tem a lição, eu vou deixar um link aqui embaixo para você poder acompanhar os textos, ok? Lá em 1 Reis 18, nós encontramos uma narrativa bem interessante, falando um pouquinho mais desse conflito cósmico. O interessante é que, além de nós entendermos um pouco desse conflito cósmico, 1 Reis 18 vai trazer a natureza desse conflito. Na experiência de Elias no Monte Carmelo, Deus expôs esses deuses das nações. No entanto, os bastidores dessa história nos mostram que eles não eram apenas invenções pagãs, era muito mais que isso. Por trás desses deuses que essas nações adoravam, havia algo muito mais profundo. Além de Elias, Moisés e Paulo também pregaram contra esse tipo de adoração. Isso nós podemos ver lá em Deuteronômio 32:17, que diz o seguinte: Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. E Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, também fala da mesma coisa. Olha só o que está escrito. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então a gente pode entender através desses textos que esses deuses que esses povos adoravam nada mais eram que demônios. Isso significa que quando os textos bíblicos se referem à idolatria e adoração a outros deuses, eles estão falando do conflito cósmico. Assim, podemos compreender melhor o tema do grande conflito. Além disso, essa verdade tem profundas implicações para entender melhor a natureza desse conflito e como ele lança luz sobre o problema do mal. Vamos para a nossa parte de domingo, que tem o título Um Anjo Atrasado. E o que seria isso? Vamos ver então na Bíblia, lá em Daniel 10. Olha só o que está escrito. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia o grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, pois eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse:
Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Olha só a informação interessante que nós temos com esse texto, que o anjo do Senhor foi resistido por 3 semanas. Sendo todo-poderoso, Deus tinha o poder de responder imediatamente Daniel, se ele quisesse. Caso o Senhor exercesse seu poder para responder Daniel, ele poderia fazer naquele mesmo instante. Contudo, o príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo do Senhor. Então, o que é isso? Durante 3 semanas, o anjo Gabriel lutou contra os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam na mente de Ciro. Tudo que o céu podia fazer em prol do seu povo foi feito. A vitória finalmente foi ganha. As forças do inimigo foram contidas durante toda a vida de Ciro e também dos seus filhos. Para que o conflito cósmico possa acontecer, Deus não pode exercer todo o seu poder. O inimigo precisa receber alguma liberdade e poder autêntico que não podem ser removidos de maneira arbitrária, mas restringido por alguns parâmetros que ambas as partes conhecem. Porém, os detalhes desses parâmetros não foram revelados a nós. Parece que dentro desse conflito cósmico tem esses parâmetros que até os anjos de Deus precisam respeitar. Isso é o que podemos chamar de regras de engajamento, que é o título da nossa lição dessa semana. Em certo sentido, não é muito difícil de entender esses parâmetros de atuação. Como exemplo muito claro, nós podemos ver a atuação de Deus. Ele só trabalha com o amor e só pelo amor. O amor é o fundamento de seu governo e não a imposição. Esse conceito nos ajuda a entender melhor o grande conflito. Então, vamos para a nossa parte de segunda-feira? O título é O Dragão do Apocalipse. E como que a gente pode entender um pouquinho mais? Se a gente vê esse verso em Apocalipse. Vamos lá então para Apocalipse 12, versículo 9. Olha só o que diz. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então com esse verso fica claro quem que é o dragão, né? É a antiga serpente, Satanás. Agora nós vamos ler Apocalipse 13, que vai nos dar mais detalhes do que nós estudamos aqui. Nós vamos ler dos versos 1 ao 8 e vamos ver os limites da atuação do inimigo. Leia comigo na sua Bíblia. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O dragão, Satanás, não trava uma guerra apenas contra o Senhor e seus servos, mas também ele é descrito como o líder que está por trás dos reinos terrestres, aquelas pessoas que perseguem o povo de Deus. O dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Assim, o dragão, que é Satanás, consegue poder e grande autoridade à primeira besta, que simboliza um poder político-religioso terrestre. Esse poder é exercido para usurpar a adoração que somente é para Deus. No entanto, existem limites claros para Satanás e seus agentes, como também limite de tempo. Lá em Apocalipse 12:12 nós podemos ver que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe disso e os acontecimentos estão acontecendo de acordo com a linha profética, que apresentam limites específicos para as forças do mal. No fim, nós sabemos que Deus triunfará e acontecerá o que está escrito lá em Apocalipse 21, versículo 4, que diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse texto te conforta? É muito bom que a gente tenha esse texto muito claro na nossa mente, porque ele nos conforta de várias maneiras, né? Mas
Para nós estarmos e presenciarmos esse momento, nós temos que preparar hoje. Como você tem se preparado? Você tem separado um momento especial com Deus? Isso é muito importante de nós pensarmos, ok? Vamos então para a nossa parte de terça-feira e o título é O Caso de Jó. Com certeza você já ouviu falar de Jó, né? E nós, nessa parte aqui da lição, vamos tirar lições preciosas. Mas antes, vamos ler o texto, né? Então acompanhe aí comigo Jó a partir do capítulo 1. Olha só o que diz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás na presença do Senhor, e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Aqui a lição traz para nós 4 verdades para nós entendermos um pouquinho mais esse texto. O primeiro ponto que a lição traz, que é bem interessante, é que não foi só um diálogo entre Cristo e Satanás, visto que tinha outras pessoas envolvidas, outros seres celestiais. Vocês notaram que Deus perguntou para Satanás se ele tinha reparado Jó? Mas por que reparado Jó? Isso nos dá a entender que existia já um conflito antes desse momento. Enquanto Deus dizia que Jó era íntegro e reto, Satanás disse que ele só era desse jeito porque Deus abençoava muito ele. Essa era uma acusação muito forte contra o caráter de Jó e também contra o caráter de Deus. O quarto ponto que a lição traz para nós aqui é que Satanás alegava ser injusto que Deus protegesse Jó com uma cerca. Por isso tornava impossível que ele provasse suas afirmações. Isso nos mostra que Satanás tinha limites, aquelas regras de engajamento que nós vimos anteriormente. Vocês percebem que Deus respondeu a Satanás permitindo que o inimigo testasse sua teoria, mas com limites. Satanás trouxe muitas calamidades contra a família de Jó, mas mesmo assim Jó não se separou de Deus. Isso traz uma lição muito grande para nós. O que você faz ou qual é a sua reação quando você se depara com um problema pequenininho na sua vida? Você tem a reação de Jó ou não? Essas cenas descritas no livro de Jó nos dão um panorama da guerra celestial. As cenas celestiais descritas no livro de Jó nos oferecem uma visão fascinante da realidade do grande conflito e de como ele se desenrola aqui na Terra. Vamos então para a nossa parte de quarta-feira e o título é bem interessante, olha só. O príncipe temporário deste mundo. Antes de nós lermos os versos que estão aqui na lição, eu queria te falar uma frase bem importante. Aguenta um pouquinho mais que já está acabando tudo.
E eu não estou falando essa frase da lição, eu estou falando da nossa vida mesmo nesse mundo de pecado. Porque como nós vimos aqui, o reino desse príncipe é temporário, ok? Então vamos para a nossa leitura bíblica. Nós vamos ler vários versos, tá? Então vários de João e 2 Coríntios e Lucas também. Então vão estar todos na tela e você pode acompanhar aí comigo, ok? Vamos começar por João 12:31, que diz o seguinte: Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Esses versos deixam bem claro que o reino desse príncipe é temporário. Esses versos também deixam bem claro que o mal é proveniente de Satanás. Deus não tem nada a ver com esse mal que existe no mundo. Mas o mais reconfortante aqui é que esses versos nos apontam para uma direção. Esse governo é temporário. Vamos para a nossa parte de quinta-feira? Limites e regras. O conflito cósmico é, acima de tudo, uma disputa a respeito do caráter de Deus. Tudo isso gerado pelas acusações do diabo. É uma espécie de processo judicial que envolve o universo inteiro. Esse conflito não pode ser simplesmente resolvido pelo poder, mas exige que cada lado demonstre as suas afirmações. Quando são apresentadas alegações graves contra quem está exercendo um cargo de governança, a melhor forma de responder a essas acusações é permitir que se faça uma investigação. E essa investigação deve ser independente, imparcial e aberta. No caso de Deus, se essas acusações ameaçam seu governo, não podem ser varridas para debaixo do tapete. O que tudo isso nos diz sobre o conflito cósmico e a sua relação com o problema do mal? Se Deus fizesse uma promessa, será que ele quebraria? É claro que não. Mas como o Senhor age em harmonia com as regras de engajamento, sua ação futura seria limitada pelos termos morais. Vamos então para a nossa Bíblia, vamos ler 2 versos. E nós vamos ver que até mesmo a ação divina pode estar totalmente relacionada com os termos fé e oração. Vamos então ler Marcos 6:5 e o versículo 29 do capítulo 9 também. Olha só o que está escrito. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vocês conseguem perceber mais regras de engajamento? Muito interessante, né? Deus só pode agir na nossa vida se nós permitirmos, se nós tivermos uma vida de oração e jejum. Vamos para a nossa última parte, que é o nosso estudo adicional. Como eu sempre falo, eu gostaria que você lesse na íntegra o texto aqui, mas como o nosso tempo é curto, então eu vou só ler um pedaço, tá? Mas não esqueça, leia inteiro. Olha só o que diz. Melhor que o povo de Deus, Satanás sabe o poder que esse povo pode ter sobre ele, quando fazem de Cristo a sua força. Quando roga humildemente ao poderoso vencedor que o auxilie, o mais fraco dos crentes, na verdade, repousando firmemente em Cristo, pode com êxito repelir a Satanás e todo o seu exército. Olha só que interessante, nós sabemos o poder que a oração tem, nós sabemos o poder de Cristo, mas muitas vezes nós não fazemos força, não fazemos uso desse poder. Isso é muito triste porque nós temos a faca e o queijo na mão. É só orar, é só pedir a ajuda de Deus. Você tem lutado contra Satanás sozinho? Peça a ajuda do Senhor nesse momento. Não precisa lutar sozinho, porque lutando sozinho você não tem chance de vencer. Mas com Cristo, que é o vencedor, a vitória é certa, ok? Eu fico por aqui e te espero na próxima semana. Até lá!